Fala, meus queridos, meu nome é Vitor. E eu sou a Aline. E no vídeo de hoje a gente vai contar para vocês como foi o nosso segundo dia de viagem por Santiago, no Chile. Foi um dia muito intenso, onde a gente visitou 3 parques na cidade e a gente andou quase 20 quilômetros. Se você olha o roteiro, você acha que foi super light o dia, foi super tranquilo, quase não fizemos nada, né? 3 parques, pouquinho. Mas as distâncias eram grandes e a gente fez questão de fazer tudo caminhando. Tudo isso a gente vai contar para vocês, só que claro, depois da vinheta. E antes da gente começar o nosso segundo dia em Santiago, se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu. Clica no sininho, exato, clica no sininho aí para ficar por dentro de todas as novidades. E lembre-se, o link do roteiro está aqui embaixo na descrição para que você possa ter acesso a todos os detalhes do nosso dia a dia na viagem e da viagem inteira. Exatamente. É sempre importante, a gente destaca muito essa questão, né, do link na descrição do vídeo, porque foi o roteiro original. E a gente sempre fala isso aqui. A gente disponibiliza o roteiro original e conta aqui nos vídeos como foi a nossa experiência, como foi o dia em si. E o dia de hoje é um belo dia para isso, Exatamente. Se você olha o roteiro, parece assim, um dia super vazio, um dia super conhecer 3 parques. 3 parques, mas nós fizemos andando, então assim, foi um dia bem intenso, bem legal. E super recomendo fazer andando mesmo, encarar essa jornada aí no dia, porque foi cada pedacinho incrível, né? Pô, a gente viu os 3 parques, que foi o Parque Metropolitano, que fica no Cerro San Cristóbal. A gente conheceu também o Parque das Esculturas. Que muito legal. Muito legal. Várias fotos super legais. Exato. E o Parque Bicentenário. Então, foram os 3 parques principais da cidade. E valeu muito a pena, conforme a Aline disse, a gente teve a oportunidade de ter vistas incríveis, tirar fotos muito bacanas, conhecer lugares muito bacanas. E vamos detalhar isso aqui para vocês. Nós começamos o dia indo na casa do Pablo Neruda, né? Exatamente. Só que foi bem frustrante. Foi frustrante porque quando a gente chegou lá, estava pichado. E o lugar em si, não, a casa estava com uma parte pichada, o muro da casa estava pichado. Estava meio abandonado, O lugar em si onde a casa estava, a gente achou abandonado. A gente na época até comentou de que, pô, é um lugar tão turístico, né? Tão importante. E tá largado, né? Infelizmente, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares, às vezes acontece de não cuidar, né, do patrimônio. É muito visitado aquele lugar. E é super no caminho, né, do próximo destino ali, então também é tranquilo, vai lá, passa perto, vê como é que tá. Se tiver legal, bota aí no comentário, ó, fui, gostei, se tiver melhorado, né? E se tiver ruim, comenta aí também, pra quem estiver indo por agora, né, saber. É sempre importante. O nosso primeiro objetivo era esse, conhecer a casa do Pablo Neruda, e de lá a gente ia pegar o funicular para subir lá no topo do Cerro San Cristóbal. É uma boa subida. O funicular, ele é barato, tá? Ele não é caro, e vale a pena você subir de funicular, porque você também pode subir a pé. Sim. Mas nessa primeira parte do dia, a gente achou interessante pegar o funicular, que é um funicular bem antigo, né? Então vale também você conhecer o sistema de transporte ali. E quando você chega lá no alto da estação do funicular, não significa dizer que você chegou no topo do Cerro San Cristóbal. Você ainda tem um caminho para andar até lá em cima. Então, para economizar um pouco do tempo e a própria energia que você vai ter que ter aí para percorrer todos esses 3 parques nesse dia, a gente recomenda que você comece pegando o funicular, tá? Chegando lá no Cerro San Cristóbal, conforme a gente disse, você ainda vai ter que dar uma caminhada para chegar no topo. Porque no topo do Cerro San Cristóbal tem uma santa, né, muito bonita lá em cima. Eu esqueci o nome da santa agora. Mas é uma santa muito bonita, a foto tá aí. E a vista que você tem da cidade lá do alto é muito bonita. Na verdade, à medida que você vai subindo para chegar lá no topo, você vai tendo visuais muito bacanas. Por quê? Para todos os lados que você olha, tem o quê? A cordilheira. Né? Então você tem a cidade com a cordilheira ao fundo. A gente foi numa época que tinha aquela nevezinha lá em cima. A gente fala que tinha, por quê? Às vezes é neve eterna, porém com
o advento do aquecimento global, a gente não sabe até que ponto a tal da neve eterna vai continuar sendo eterna, né? Então, nessa época que a gente foi, tinha a cordilheira, a gente brincava, né? Que era polvilhada, né? Porque parecia, se polvilhou, né? Com aquele açúcar de bem no iniciozinho de junho, né? Exato. Então, gente, era um visual muito bacana. A gente acabou pegando dias que a poluição não estava tão intensa, então a gente tinha uma boa visibilidade. Né? Dava para ver aquela linha de fumaça, mas não era uma coisa tão forte, né? Em algumas épocas do ano, eu falo isso porque em algumas épocas do ano, a poluição em Santiago é realmente muito forte, né? Então você vê aquela fumaça densa. Não foi por nossa sorte, né? Para nossa sorte, o caso. Então, assim, suba de funicular e vá até o topo do Cerro São Cristóvão. Mas não faça como a maioria das pessoas faz, que é chegar lá em cima e já descer de novo de funicular. Senão você perde muita coisa. Exato. O que a gente fez? Depois da gente conhecer essa santa, né, tirar as fotos lá do alto, a gente visitou a igrejinha, que tem uma igrejinha muito bacana, porque essa igreja, as paredes da igreja são em alto relevo. Né? Então, assim, é uma igreja muito diferente que a gente achou. A gente até comentou, porque assim, é tudo gravado na pedra. Né? Então a gente achou muito legal, né? Vale a pena você ir. Legal. A gente sempre que viaja, a gente costuma entrar em pelo menos uma igreja para agradecer a oportunidade, né, da gente estar lá e tal. E essa igreja foi a igreja que a gente entrou e para fazer isso, né? E valeu muito a pena, porque a gente não sabia que a igreja tinha essa ornamentação na pedra. E é bem bonito mesmo, bem diferente. E é bem legal. Então, quando você terminar de visitar ali essa área do Cerro São Cristóvão, você vá caminhando até o Parque Metropolitano. Por quê? É um lugar que as pessoas usam, né, os locais usam para fazer exercício. Você vê muita gente andando de bicicleta. E assim, é descida. Né? Vai lembrar... Se você sabe andar de bicicleta, aluga uma bicicleta lá antes e desce, eu não sei. Então façam aí uma campanha. Vitor, ensina a Aline a andar de bicicleta. Eu falei pra ela que eu vou botar uma rodinha e a gente vai pra rua. Mas é muito cara a rodinha. A rodinha é cara. A rodinha é muito cara, gente. Mas é das duas uma. Ou você tem uma bicicleta pequenininha pra poder botar pé no chão, ou vai ter rodinha. A rodinha... a rodinha tem que ter. Sim. A rodinha tem que ter, porque vai ser um acontecimento. É cômodo, né? Você andando de bicicleta com a rodinha. Vamos lá. Mas enfim, a gente pegou, a gente saiu ali pé, gente. E a gente foi descendo a pé. É uma descida. O que a gente pensou? Descida mesmo. Cara, na descida todo santo ajuda. A gente foi andando. E não acabava nunca. E não acabava, porque você consegue um mapinha. Mas só visual, super legal, né? Você consegue um mapinha, né? Esse é um ponto importante. Você tem como ter um mapinha lá do parque. Então você sabe quais são as ruas. A gente teve a oportunidade de ver que tem até uma área de piscina pública lá, né? A gente passou. E no caminho tem uns banquinhos também, que você pode sentar, descansar. A gente, inclusive, fez um nosso lanche. lanchinho. Na hora do almoço, nessa viagem, a gente sempre fazia um lanche, né? Com sanduíche. Levava na mochila. A gente sentou num local que a foto vocês estão vendo aí. Né? Privilegiado. Era um visual, assim, fenomenal. Vale destacar também que tem, né, como você subir e descer do Parque Metropolitano de bondinho, não, de teleférico, aliás. O teleférico. Né, é uma cabine bacaninha pra caramba. Você tem como fazer isso teleférico. Só que a gente não quis. A gente quis andar pra poder aproveitar. Mas pra economizar também, mas se você quiser pegar o teleférico, também vai ter a oportunidade de ver, né? Apreciar o visual, vai ser mais rápido. Exatamente. A gente andou bastante por esse parque e foi descendo, né? Porque não acabava. Ele vai fazendo assim, né, pra descer. Você tá lá no alto, então ele vai fazendo assim os trajetos. E a gente foi andando isso tudo, só que parando, né? Chegamos, só que a gente foi parando ao longo do caminho. Porque, cara, você anda, aí daqui a pouco você olha a vista assim. Aqui é a mesma vista. É a mesma vista. Mas cada ângulo é um flash. Aí o Vitor tira 10 fotos, eu tiro 50. Mas é a mesma vista. A linha é daquelas que tira foto até do chão. Sim. O chão de pedrinha é diferente, aí tira a foto da pedrinha. Então a Aline, no final de cada dia eu tenho, sei lá, 100 fotos, a Aline tem 400 fotos. É sempre uma proporção assim. Saindo do Parque Metropolitano,
a gente foi em direção ao Parque das Esculturas, que é um lugar muito bacana. Muito legal. Tem umas esculturas bem legais. Não sei se muda. A gente não sabe se muda. Na época que a gente foi, eram essas esculturas aí que você está vendo. E a gente ficou apreciando, porque assim, é um local que você pode ir lá, aí você vai passear pelas esculturas, você pode sentar, você pode ficar olhando, você vai ter o Costaneira, que é o arranha-céu, né? O prédio belíssimo. Mais alto, né? O arranha-céu é o prédio mais alto de Santiago. Demorou pra caramba pra ser construído. Eu sei disso porque anteriormente minha mãe tinha ido lá. E ela falou, pô, eu peguei esse prédio ainda em construção. E agora você pegou ele já concluído. Você pode subir no Costaneira, vale lembrar isso. Mas a gente não subiu porque a gente achou que não tinha necessidade. Não tinha necessidade porque o nosso prédio da Airbnb ele já tinha uma super vista, um terraço lá em cima que era fenomenal a vista. Era fenomenal. O visual que você tem desse parque é muito, muito especial. Né? Porque à medida que você vai se afastando da cidade e você vai tendo a perspectiva dos prédios de Santiago, você vai vendo assim a cidade de um outro panorama, né? Então assim, foi um período que a gente passou ali bem muito bacana. Legal, muito bacana mesmo. A gente foi, passeou bastante ali. Né? Andando reto. Não tem como errar. Porque à medida que, a partir do momento que você sai do Parque Metropolitano e caminha em direção ao Parque das Esculturas, depois disso você andar para lá. Né? Porque assim, só para vocês entenderem. Vamos pegar aqui. O nosso Airbnb estava aqui, no meu nariz. Para lá de cá, você tinha o Centro Histórico de Santiago, que a gente foi no primeiro dia. E pro lado de cá você tinha o Parque Bicentenário, o Parque das Esculturas, né, e tudo mais. E pra cá, no meu queixo, vamos botar dessa forma, tinha o Parque Metropolitano. Sim. Então a gente saiu do meu queixo, foi pra cá. Não, a gente saiu do nariz, foi pro queixo e veio aqui pra orelha, que era o Parque das Esculturas. E daqui a gente foi pro Parque Bicentenário, que é o local onde você tem uma das vistas mais bonitas da cidade de Santiago. Porque você vê... onde já até teve neve lá, né? Também. Sim. É raro. Raramente tem, raro, mas nessa época até tinha. Se vocês procurarem na internet. Então, assim, esse Parque Bicentenário... E é uma região também mais chique lá, né? As casas... É porque Santiago é uma curiosidade sobre Santiago. Santiago, na verdade, é uma grande avenida. É um retão. Você tem a avenida que você vai tendo literalmente a divisão de classes, vamos botar dessa forma. Você tem a parte lá no final, que são os milionários, o transporte público nem chega lá. Você depois tem a galera que tem mais dinheiro, classe média, e vai ficando mais pobre. É assim mesmo. Que é justamente o mais perto do aeroporto, onde você vê as construções mais humildes. Você vê as comunidades e tal, e à medida que você vai avançando, você vai realmente vendo a mudança que vai tendo na cidade. É uma curiosidade, acho que nem todo mundo sabe disso. Né? E a avenida só vai mudando de nome, na verdade, mas é a mesma reta, né? Praticamente, e você vai tendo essas nuances da cidade. E só um detalhe aqui, como é um dia de parque, né? Assim que desce no... Qual o maior? Metropolitano? O Metropolitano é o que sai do Cerro São Cristóvão. Isso. Assim que desce, tem banheiro, e à medida que você vai andando pelos outros, como o Vitor falou, né? Tem diversos prédios ali do lado e tudo mais, tem shoppings. Então dá a possibilidade de você também entrar num shopping, ir ao banheiro se for o caso, porque realmente o dia é de parque e natureza. Né? E aí nesses parques em si, tirando o Parque Metropolitano, que realmente no caminho não é exatamente um banheiro com uma estrutura. Lá embaixo sim, na entrada. Lá é limpinho, lá no meio do caminho. No meio do caminho é complicado o negócio, porque não chega a ser um banheiro bem estruturado. É um banheiro, né? Mas não é aquela coisa maravilhosa. É meio lá embaixo não, lá embaixo na entrada do Parque Metropolitano, aí sim tem uma estrutura mais adequada. Isso. Mas assim, essa parte do banheiro é uma parte importante, porque a gente caminha demais. Bebe água. E bebe água o tempo inteiro. Então assim, o que a gente faz normalmente? A gente ou vamos tomar uma cervejinha aqui e aproveita e usa o banheiro. Ou, sei lá, entra no shopping. Mas nesse dia a gente deixou a cerveja pro final do dia. Então... Exatamente. É porque, na verdade, nesse dia a gente nem tomou cerveja. A gente em Santiago só tomou vinho. A gente só queria tomar vinho em Santiago, né? Porque não fazia sentido beber outra coisa, já que você tá na terra dos vinhos maravilhosos, né, e tal. Então a gente quis beber vinho direto. Mas essa parte do banheiro é uma dica muito importante, tá?
Quando você for até o Parque Bicentenário, que é o do finalzão lá, aproveite para apreciar essa vista da cidade. Tá? Você vai ter uma vista muito bacana, vai ter fotos muito legais. E o próprio parque também. O parque tem vale a umas pena. esculturas lá. Não tem tantas esculturas, mas tem uma escultura da bicicleta. Essa escultura é muito legal. Tá aí a foto para vocês verem. Essa escultura é muito bacana, tem outras lá realmente, mas não é o forte desse parque. Não. O forte do parque das esculturas, obviamente, são as esculturas. Não é também um mundo de esculturas, vale destacar isso. Tem esculturas ali selecionadas, né, um número limitado, obviamente, senão ficaria uma festa, né, uma zona aí, né? Não é a ideia. A ideia é que você tenha um parque onde você possa apreciar, deitar, apreciar o dia e tal. O povo, eu não sei como é que se fala quem nasce em Santiago. Não vou me arriscar a falar santiaguino, porque eu não sei se é santiaguino. Santiaguense, santiaguiano, não sei. Então, assim, o povo que mora e nasce em Santiago gosta muito de apreciar os dias principalmente verão e primavera, nos parques. Na época que a gente foi, já estava se aproximando do inverno. Então, eles acabam não fazendo mais isso, até porque fica mais frio, né? E aí não fica tão agradável você ficar ali exposto na grama, né? Pegando aquela friada. Enfim, esse foi um dia muito legal, tá? Passear pelos parques de Santiago é muito agradável. Você tem o visual das cordilheiras, você tem o visual da própria cidade, porque você tem uma perspectiva completamente diferente à medida que você se afasta da cidade, né, daquela parte de construções e você passa a ver o panorama dessa cidade com essas construções. Não dentro dela, né? Assim, você continua em Santiago, mas você está olhando como se você estivesse assim, olhando a cidade aqui e você olhando de frente, assim. Então, fica muito interessante. E se você pegar um dia de sol, faz o seguinte, leva uma toalhinha, compra um vinho no mercado, é barato. 4 mil pesos chilenos você já compra um ótimo vinho de qualidade. E aí você vai no parque, escolhe o parque que você quer, Bicentenário, das esculturas, Metropolitano, e faz o seu piquenique. O nosso piquenique, entre aspas, foi na descida do Parque Metropolitano com um visual fenomenal. E se você fizer também um passeio curtindo esse visual, aproveitando cada instante que você passar em cada um desses parques, com toda certeza vai ser um dia maravilhoso. E marca a gente aí pra gente ver também. Exatamente. Lembrando sempre, se você tiver alguma dúvida sobre o roteiro, se você quiser trocar uma ideia, se quiser fazer uma pergunta, fique à vontade para fazer o seu comentário, a gente vai fazer questão de responder. No mais, se inscreva no canal, ativa aí o sininho para que você possa ficar por dentro de todas as novidades. A gente vai continuar gravando essa série aqui sobre o Chile, sobre Santiago. Cada lugar mais incrível que o outro. Mais incrível que o outro. E vai ter quase vendo neve, né? Tá quase. Você vai ver neve, na verdade, no próximo vídeo. No próximo vídeo foi a primeira vez que a Aline teve a oportunidade de ver neve. E foi um grande e belíssimo dia. A gente aguarda vocês no próximo vídeo.